Nós encontramos no livro do profeta Amós, capítulo 3, verso 7, um texto muito interessante. E ali a Bíblia diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Esse é um princípio bíblico. Eu posso ser surpreendido por algo que venha acontecer em termos dos grandes desenvolvimentos da história, por minha ignorância pessoal. Mas Deus já revelou na Bíblia, e nós cremos também através dos escritos de Ellen White. Para termos uma ideia bem clara sobre essa questão da função que os profetas exerceram na restauração da verdade, é interessante que ao longo da história humana, nos momentos cruciais em que a verdade e o erro estavam em conflito e a verdade precisava ser restaurada, esse processo de restauração da verdade ocorreu pela assistência do dom profético. Por exemplo, a primeira grande crise depois da queda foi o dilúvio. E ali nós tivemos a Noé como o profeta de Deus para a restauração da verdade. Depois veio a crise do cativeiro egípcio. Lá estava Moisés e seu irmão e irmã. No período obscuro do reinado de Acabe e Jezabel, nós tínhamos o profeta Elias, por ocasião do cativeiro babilônico, Daniel, Jeremias, Ezequiel. Na primeira vinda de Cristo, quem preparou o caminho foi João Batista. E, por sua vez, os apóstolos também eram profetas. Mas é interessante que um amigo chamado Valdecir Simões de Lima, ele uma vez me disse, em uma palestra, ele mencionou uma coisa que eu achei interessante. Ele disse ali que cada uma dessas crises tinha uma característica predominante. Por exemplo, em relação com o dilúvio, o mundo seria destruído. No cativeiro egípcio, o povo estava em cativeiro. Por ocasião do período obscuro de Jezabel, havia uma apostasia nacional. No cativeiro babilônico, o povo estava no exílio. Na ocasião de João Batista, quando João Batista surgiu no cenário, o mundo estava secularizado e Jesus estava para vir. Agora é interessante, de acordo com Valdecir, cada uma das características predominantes dessas grandes crises da história da humanidade convergem nos últimos dias. O mundo será destruído outra vez, não por água como no dilúvio, mas por fogo. Nós estamos no cativeiro desse mundo, em tremenda apostasia como nos dias de Acabe e Jezabel. O tema de Babilônia aparece no Apocalipse quando nós estamos no exílio e até a segunda mensagem angélica diz: sai dela, povo meu. O mundo está tremendamente secularizado, como o judaísmo na época de Jesus. Ora, se em cada uma dessas crises houve uma assistência profética no processo de restauração da verdade, a final e mais significativa restauração da verdade, antes da segunda vinda de Cristo, ocorreria sem uma assistência do dom profético? Seria esta uma exceção? Como adventistas, nós cremos que não, que Ellen White foi suscitada por Deus para a restauração final da verdade bíblica em preparação para a segunda vinda.